Assassinos que executaram um jovem na região norte da cidade também foram mortos igual que eles fizeram. Mataram a tiros e morreram a tiros também. Um deles, e a polícia conseguiu esta confirmação, estava de tornozeleira eletrônica no dia que foi praticar o assassinato. E a tornozeleira eletrônica o colocava exatamente na cena do crime, na cena do assassinato. Os caras fazem um troço aí com um papel laminado. Sabe esse papel que você assa a carne? Eles fazem um troço com aquele papel laminado, eles envolvem aquela tornozeleira e a tornozeleira não apita quando o cara sai da zona que ele pode ficar. Ela não apita, ela não avisa lá na central que o cara está fora daquele local. Só que eu não sei lá no meio do mato o que aconteceu, que estragou a tornozeleira dele e a tornozeleira deu sinal. Deu sinal e aí a polícia foi fazendo investigações e descobriu que o cara estava lá naquele local no dia do crime. Só que esse mesmo peão foi executado logo depois. Ele estava em companhia de seus filhos e até quando ele viu que os caras vieram para matá-lo mesmo, que ele sabia que estava jurado já, né? Ele pediu para as crianças se afastarem, para as crianças saírem, aí os caras sentaram o dedo nele, sem dó nem piedade. O outro, o que foi levá-lo, que estava na boleia da motocicleta, também foi assassinado a tiros. A Delegacia de Homicídios desvendou o assassinato do Rafael Neres Dias. Esse moço foi executado no Jardim Santo André, né? Correto. Naquela noite, um entregador de lanche chegou no local para fazer a entrega de lanche e o autor do homicídio estava atrás de uma árvore, saiu e aproveitou o momento e efetuou diversos disparos de arma de fogo, calibre 9mm, né, contra o Rafael. O assassino estava esperando já. Na verdade, a investigação identificou que alguns dias eles estavam passando com a motocicleta naquele local, tentando esperando uma oportunidade. A oportunidade surgiu naquele momento. Então, a motocicleta ficou na parte da uma mata ali, no terreno baldio que tem, e o Gustavo, que é o suspeito de ser o atirador, ficou atrás de uma árvore. Quando o entregador de lanche chegou e o Rafael saiu para receber o lanche, ele entrou e efetuou o disparo de arma de fogo contra o Rafael. Havia mais 2 indivíduos naquela residência que fugiram daquele local e só foi executado o Rafael. O entregador de lanche não sofreu nada? Não, porque o alvo realmente era o Rafael. Agora, doutor, o detalhe é que depois os 2 que seriam envolvidos no assassinato também foram mortos. Correto. Né? O Wellington, ele era o principal suspeito de conduzir a motocicleta. Ele estava naquele dia com tornozeleira eletrônica, né, em razão de um crime que ele havia cometido antes. Ele havia envelopado a tornozeleira. Só que devido ao tempo de campana ali no meio do mato, ali que eles estavam esperando naquele tempo baldio, ele acabou escapando aquele envelopamento e vibrou a tornozeleira dele. Então foi pontuado que estava naquele local e a motocicleta também era dele. O Gustavo, que é outro suspeito de participar desse homicídio, ele estava atrás da árvore lá esperando um momento. Então, após o crime, os 2 saem na motocicleta do Wellington e vão para a região do Vista Bela. Posteriormente, 10 dias depois, numa vingança pela morte do Rafael Dias Neres, né, o Wellington estava andando ali no Vista Bela, com as 2 criancinhas dele pequenas. Ele percebe a aproximação de um carro branco, que já identifica que seria uma vingança. Ele fala para as crianças dele sair de perto dele e esses indivíduos atiram no Wellington. E aí depois executaram ele com diversos disparos de fogo. Na frente dos filhos. Das criancinhas, mas as criancinhas não tinham nem condições de saber o que estava acontecendo. Por sorte, ele pediu para as crianças saírem de perto dele para evitar que fossem atingidos. A pistola que foi utilizada no crime, ele havia passado para o Gustavo. Nós tentamos achar o Gustavo, né, durante esse tempo. O Gustavo também estava já até, talvez ressabiado pela situação, estava até meio sumido. Só que agora, em abril, o Gustavo foi assassinado. A morte do Wellington nós sabemos que foi uma vingança pela morte do Rafael. A do Gustavo nós estamos investigando, nós não sabemos se tem relação com a morte do Rafael. Mas que ele está também envolvido no assassinato? Sim, ele juntamente com o Wellington e o Gustavo são os principais suspeitos. Eles não estão sendo apontados como suspeitos porque morreram não, tá? Algumas pessoas acham, mas vocês estão apontando pessoas que morreram. Não, é porque existe um indício suficiente de autoria. Se eles não tivessem mortos, seriam indiciados certamente. Como eu disse, o Wellington estava em tornozeleira, a motocicleta usada no crime era do Wellington. Há indícios de que o Wellington estava praticando tráfico de drogas. Há informações que naquele local onde o Rafael foi morto havia o tráfico de drogas. E o Gustavo é a pessoa que andava com o Wellington e que está aí no dia que ficou atrás da árvore. Então, ou seja, não é porque foram mortos, não é porque realmente há indícios que seriam eles os autores do crime. O Wellington e o Gustavo mataram o Rafael para ficar com a biqueira? Nós não sabemos se foi uma questão do tráfico de drogas. Nós sabemos o seguinte, que o Wellington estava traficando, isso há indício suficiente de provas contra isso.
O Rafael, havia informações de que naquele local havia o troca, mas nós não sabemos se, eu não tenho provas cabais disso, mas que o Wellington estava traficando isso, nós temos indício suficiente. A questão é que havia uma desavença entre eles, mas com a morte do Rafael e com a morte dos 2 suspeitos, nós não sabemos, não conseguimos ter confirmação qual foi a motivação para a desavença entre eles. Os senhores estão agora atrás dos assassinos, tanto do Wellington quanto do companheiro dele, Gustavo? Olha, a morte do Wellington nós já sabemos que é uma vingança pela morte do Rafael Neres. Já sabe quem foi que matou? Temos suspeito já. Já na morte do Gustavo, nós não sabemos se foi uma nova desavença que ele arrumou ou se é uma continuação dessa morte do Rafael Neres. E a 9mm, doutor? Não foi localizado. Nós sabemos que após o homicídio do Rafael, a pistola era do Wellington, foi passada para Gustavo. No dia que o Gustavo foi morto, ele não estava armado. Então nós não sabemos onde está essa pistola. Essa arma é uma arma quente, né, como se diz na gíria, porque se ela for encontrada, vai certamente ligar o dono dela com os 2 crimes. Sim, com certeza, porque vai dar balística na morte do Rafael, tá? E talvez em algum outro homicídio.